A flor do colégio, Liu Huyan, desperta o espírito S de chá verde bilojo. Seu parceiro desperta o espírito SS de cavalo dourado. E você, esse cachorro lambebotas, desperta o espírito D da bandeira. Até mesmo Liu Huyan te zomba, chamando-te de uma bandeira quebrada e inútil. Te deixou em evidência na hora. O parceiro dela te vê como carne de canhão, fazendo com que você morra miseravelmente na boca da besta demoníaca. A primeira coisa que você fez após renascer foi pegar a bandeira do espírito D em suas mãos, e trouxe 3 cães para trocar pela relíquia antiga, a bandeira das 10.000 almas. Os colegas na plateia ficaram surpresos ao ver a bandeira de Cucu soltando fumaça preta. Ao mesmo tempo, o círculo mágico que permitia aos alunos despertarem explodiu. O pátio da escola secundária Janbei II estava uma verdadeira bagunça. O vice-diretor da estava prestes a explodir de raiva. Ele declarou que iria expulsar você da escola e compensar a escola com uma formação de despertar de espírito de artefato. Quando vi aqueles seus olhos negros como a noite, o vice-diretor Dai sentiu como se estivesse olhando para um abismo. É preciso saber que a energia do formação de despertar é suficiente para conter o impacto da força durante o despertar de espírito do artefato de nível duplo S. E foi nesse momento que uma onda de escuridão, uma fumaça negra imensa te envolveu. O céu sobre o pátio estava como nuvens negras pressionando a cidade, como se uma grande calamidade estivesse prestes a acontecer. Neste momento, não apenas toda a região de Janbei, todos os professores e alunos da escola estavam aterrorizados. Até mesmo toda a cidade de Janbei foi abalada por isso. A súbita aparição desse fenômeno causou alvoroço. O quartel-general de Janbei, um homem de aparência imponente, vestido com um uniforme militar, mudou de expressão. Após ordenar a mobilização das tropas, ele desapareceu rapidamente. Essa situação pode ser causada por uma invasão do abismo, ou pode ser resultado do despertar de um poderoso espírito do artefato. Não apenas o quartel. Os grandes líderes de toda a cidade de Janbei, após sentir essa terrível aura, todos desapareceram no lugar. Foram em direção à escola secundária Janbei II. Neste momento, um vento negro e forte de repente soprou. No segundo seguinte, uma aura feroz emanou de seu corpo instantaneamente. A pequena bandeira espiritual que flutuava acima de sua mão direita já estava flutuando no ar, e sua forma instantaneamente aumentou inúmeras vezes. Acima da bandeira espiritual, havia inúmeras almas vingativas e sombras de demônios gritando e rugindo. Após a dissipação da aura demoníaca, as almas vingativas e as sombras de demônios retornaram à bandeira espiritual. A aterrorizante aura anterior também desapareceu. Todos começaram a recuperar a compostura. O que foi aquilo? Aquela bandeira espiritual é realmente o espírito de Lin, o cachorrinho? Eu sinto que essa bandeira dele é pelo menos de nível S. As pessoas, sem entender, continuaram a discutir. No entanto, neste momento, todos também entenderam. O espírito que você despertou com certeza não é um D de antes. Liu Huyan está fixamente olhando para a bandeira das 1000 almas acima da sua cabeça. Em seu coração, ela reza para que não seja um duplo S. Ela acabou de te insultar e zombar de você em público. Se o espírito que Lin ao despertou for do mesmo nível que o dela, e se for até superior ao dela, isso não seria um tapa na cara? E neste momento, o pai de Liu Huyan, Liu Dagan, está com os olhos em chamas. O que esse pequeno bastardo quer dizer? Rápido, entre em contato com a educação. Apresse-se em solicitar um novo círculo de despertar. O diretor Wang Def apressadamente instrui os professores ao seu lado. O círculo de despertar usado pela escola secundária Janbei II. No máximo, ele pode acomodar o despertar de espíritos de duplo S. Para espíritos acima de duplo S, é necessário solicitar ao Ministério da Educação ou ao Ministério da Defesa para que possam ser alocados. O fato de Wang Def ser o diretor não significa que, como aqueles estudantes superficiais, acreditam que você destruiu o arranjo mágico intencionalmente. Ele suspeita que o espírito que você despertou provavelmente é um raro nível 3S que aparece uma vez em 100 anos. E o rosto de Gong Lian, o amante de Liu Huyan, estava terrivelmente sombrio. Como um dos grandes da família de artes marciais de Janbei, o jovem certamente tem alguma experiência. Mas como alguém que é famoso em Janbei desde pequeno, o gênio das artes marciais da família é acostumado a ser orgulhoso. Se em Janbei o espírito de alguém o superasse, ele não ficaria extremamente frustrado? Ele acabou de ser convidado por Wang Defa para a segunda escola de Janbei. Depois de se interessar pela beleza Liu Huyan, ele então soube que você não é mais do que um cachorrinho. Ao pensar nisso, Gong Lian de repente se sentiu aliviado. Você certamente quer chamar a atenção dela dessa forma, para atrair a atenção de Liu Huyan. Nesse momento, a terrível energia demoníaca que te cercava se dissipou, mas a bandeira das 1000 almas ainda flutuava acima da sua cabeça, e estava se tornando cada vez mais clara e sólida. Ao mesmo tempo, uma pressão sutil começou a se espalhar.
Todos de repente sentiram uma onda de pressão se aproximando. Esta é uma pressão proveniente do nível dos espíritos de artefatos. Em um instante, as pessoas ao redor da coluna de bronze sentirão-se sobrecarregadas. Algumas pessoas com níveis mais baixos de espíritos de artefatos até sentiram uma vontade de se ajoelhar e adorar. Até os professores no palco sentiram isso. É importante notar que muitos deles despertaram artefatos de nível A. Logo, 10 minutos se passaram. De repente, um grito estranho ecoou do horizonte distante. Todos se viraram na direção do som. Viram um enorme sapo completamente negro, coberto de feridas, saltando de longe. Em cima do sapo, estava um homem careca e robusto. Em seguida, na visão de todos, um enorme corvo negro com asas que se estendiam por cerca de 50 a 60 metros. Seguia logo atrás. Em cima do corvo também estava um homem de meia idade. Isso ainda não acabou. Seguindo por último estava uma enorme coruja de cabeça branca. Uma coruja gigante com um rosto de fantasma. Apenas a pessoa em cima da coruja foi substituída por uma bela mulher de meia idade. Em um piscar de olhos, 3 monstros domesticados que podiam carregar pessoas começaram a pousar um a um no pátio da escola secundária Jambei 3. Ao ver isso, os estudantes imediatamente arregalaram os olhos. Essa aura aterrorizante era pelo menos de nível de grande mestre. Ser capaz de controlar monstros do abismo desse nível significa que seu mestre é pelo menos um forte no nível de grande mestre. Eles vieram por causa do cachorrinho Lin? E quando os 3 grandes caras da escola voltaram, depois de descer das costas dos 3 monstros do abismo, os estudantes finalmente entenderam. Era a escola secundária Jianbei 1. Os diretores da escola 3 e da escola 4 vieram entregar o círculo de despertar. Ao ver os 3, o diretor da escola 2, Wang Defa, teve uma mudança repentina na expressão. Ao ouvir isso, o robusto homem careca recolheu a besta. Ele fez uma expressão para Wang Defa: velho Wang. Ouvi dizer que o círculo de despertar da segunda escola quebrou. Eu não estou aqui para te trazer conforto? O diretor da terceira escola, Wang Defa, já sabia disso. O que esses 3 caras estão tramando? Ele soltou um resmungo e pegou o círculo de despertar das mãos dos 3. Depois que o Wang Defa arrumou o círculo, ele se virou para você e disse friamente: Lin Yao, o círculo de despertar da escola foi danificado por sua causa. Agora temos um novo círculo. Você deve se despertar novamente rapidamente. Se você se sair bem, a escola pode considerar não te expulsar. Ao ouvir isso, você não pôde deixar de rir friamente por dentro. Que ótimo se sair bem. Assim, poderiam considerar não me expulsar. Como um espírito de nível D, eu claro que tenho que ser submisso. Mas com a bandeira das 1000 almas, eu preciso atacar com força total. Além disso, agora a primeira escola. Os diretores da terceira e quarta escolas chegaram. Claro que é maximizar os interesses. Ao pensar nisso, você soltou uma risada fria. Olhou para Wang Defa. Desculpe. Diretor Wang. Há 2 minutos e meio, o vice-diretor enviou uma notificação de minha expulsão para toda a escola. Agora eu já não sou mais aluno da escola secundária Jianbei II. Ao ouvir isso, a expressão de Wang Defa mudou drasticamente. Jovem, eu aconselho você a não ser tão arrogante. Depois de sair da segunda, você não é nada. Nesse momento, o homem careca à frente disse: é bom ser expulso. Aluno Lin, já que você não é mais aluno da segunda, eu, Reqian, o convido sinceramente a se juntar aí. Assim que o diretor daí terminou de falar, Lu Junji rapidamente disse: aluno Lin, dê uma olhada na escola secundária Jianbei terceira. Este ano, a terceira só teve 2 admissões S. Na terceira, você é o primeiro. Todos os recursos da terceira estão totalmente voltados para você. E ele ainda não havia terminado de falar. Foi interrompido de forma contundente pela diretora Zuji Dali. Aluno Lin, eu ouvi falar da sua história. Desde os tempos antigos, heróis têm dificuldade em lidar com a beleza. Você ficou bajulando Liu Huyan por 2 anos e meio. Venha para minha escola, a 4. Além dos recursos da primeira sequência, você é o único garoto de toda a 4. Se os alunos da 4 não te impressionarem, eu ainda tenho uma filha preciosa na Universidade de Xi'an. A 4 de Jianbei é uma escola de artes marciais para meninas. Para você, que é suspeito de ser nível SSS, o gênio do espírito de artefato não hesita em quebrar as regras. Os 3 grandes diretores estão brigando ferozmente para te recrutar. Olhando para os 3 diretores que parecem mulheres briguentas, os alunos da segunda estão com a boca aberta, um por um. E o Wang Defa está tão irritado que seu rosto está pálido. Ele não consegue evitar de soltar comentários ácidos. Vocês têm certeza de que o espírito dele, nível 100, é apenas nível 3? Ao ouvir isso, você olha para eles e balança a cabeça em silêncio. Em seguida, você lança um olhar para a beleza da escola, Liu Huyan. Você possui todas as memórias do original. Você sabe muito bem que essa mulher, Liu Huyan,
É, na verdade, uma interesseira disfarçada. Na superfície, ela parece desprezar, mas no fundo, deve estar desesperada há muito tempo. Sob a expectativa de todos no local, você rapidamente entrou no novo formação. Neste momento, parecia que toda a cidade de Janbei havia ficado completamente em silêncio. Todos estavam fixamente olhando para você, aguardando o resultado final. De repente, um vento forte soprou. A aura aterrorizante que havia desaparecido de você reapareceu. A bandeira das almas acima de sua cabeça, em um instante, tornou-se incrivelmente densa e clara. Ao mesmo tempo, um homem vestido de preto, montando um pássaro Dapen, chegou silenciosamente à escola secundária Janbei II. A pessoa que chegou era o vice-ministro da Educação, Zhang Wenxi, responsável pela educação de toda a província leste. Anteriormente, ele havia servido no Ministério Militar de Daxia e tinha boas relações com o exército. Zhang Wei notou a sua situação de longe. Depois de chegar perto dos 4 diretores, ele sinalizou para que os outros ficassem em silêncio. Então ficou de pé ao lado, esperando pacientemente. À medida que sua aura dentro do formação se tornava mais forte, a formação emitia um som retumbante. Parecia não conseguir suportar o impacto da energia quando o espírito do artefato despertou. E neste momento, a visão completa da bandeira das 10.000 almas acima da sua cabeça já estava totalmente revelada, com a energia demoníaca girando ao redor. A imensa e aterrorizante aura estava jorrando em um nível 3. Neste exato momento, o verdadeiro nível do seu espírito do artefato se revelou dentro do círculo mágico. O vice-ministro da Educação, que acabará de chegar. Zhang Wenxi exclamou em voz alta. Antes de chegar, Zhang Wenxi já esperava em seu coração que, por favor, não fosse um mal-entendido. Agora, seu coração ansioso finalmente se acalmou. Se antes, o despertar do espírito do artefato de nível duplo S de Gong Lian era 1 em 1 milhão, o seu espírito do artefato de nível 3S é 1 em bilhões. Num instante, toda a plateia ficou sem fôlego. Em seguida, um por um, todos ficaram em silêncio. E em contraste com o que aconteceu anteriormente com Liu Huyan, quando Gong Lian despertou seu espírito do artefato de nível S, com as bandeiras coloridas tremulando. Isso formou um contraste marcante. Mas esse silêncio era tão ensurdecedor. Liu Huyan, que recentemente se recusou publicamente a rejeitar e humilhar a sua grande beleza, tornou-se diretamente uma grande piada. Liu Huyan fixa o olhar em você. Absolutamente impossível. Como um cachorro morto poderia despertar um espírito de nível SSS? E Liu Huyan, pensando bem, despertar um espírito SSS é uma coisa, conseguir realmente se destacar é outra. Somente um verdadeiro gênio que realmente cresceu pode fazer isso. O espírito dela também não é ruim. Não acredito que nesta vida não terei a chance de te superar. Eu, Liu Huyan, quero me tornar a mulher do rei. Neste momento, na plateia, o pai de Liu Huyan, Liu Dagan, tem uma expressão feroz. Ele está te encarando com olhos que parecem cuspir fogo. Ele acredita que você, por causa da humilhação pública de Liu Huyan, está guardando rancor e fez isso de propósito. Justo nesse momento, a mãe de Liu Huyan, ou Gui Fens, está te olhando com os olhos brilhando. Ele puxou Liu Dagan e disse: Lin Yao, esse cachorro lambebotas, não ama nossa família? Nossa filha querida está apaixonada até a loucura? Agora ele despertou o espírito de nível 3S. Nós podemos fazer com que Liu Huyan aceite ele, não é? Antes, ele estava lambendo nossa filha querida até a morte. Você diz que agora devemos dar a ele uma chance? Ele não ficaria tão feliz que desmaiaria? Ao ouvir isso, Liu Dagan imediatamente brilhou os olhos. Mas fazer nossa filha querida aceitá-lo não é impossível. Ele deve primeiro se ajoelhar e pedir desculpas à nossa filha. Neste momento, os colegas na plateia olharam para Liu Huyan. Agora teremos um bom espetáculo para assistir. Justo no pátio da escola secundária número 2, por sua causa. No momento em que o espírito de nível 3S fervia, os 3 diretores estavam mais uma vez disputando você como verdadeiras bruxas. Deixou o diretor da segunda escola, Wang Defa, tão irritado que estava tremendo. Ele odeia como falou tão confiantemente desde o início. O nível 3S simplesmente escapou de suas mãos. E nesse momento, Wang Defa parecia a personificação de um limão azedo. Em seguida, correu até o ministro Zhan. Vocês se atreveriam a sonhar com um gênio do espírito de nível 3S? Uma vez que apareçam, não precisam nem fazer o vestibular. Com certeza serão reservados pelo exército ou pelas renomadas universidades da capital. O senhor concorda, não é? Ministro Zhan. Zhan Wenyi não é apenas o vice-ministro da educação. Ele também é um poderoso guerreiro de nível de nobreza. Wang Defa acabou de alcançar o nível de grande mestre. Diante de um poderoso de nível de nobreza, sua postura era naturalmente muito humilde. Zhan Wenyi confirmou. Isso mesmo. Eu já entrei em contato com o general Jian da província leste. O general Jian chegará em breve.
Ao ouvir isso, Zhu Jidali e os outros imediatamente pararam de falar. O nome completo do general Jian mencionado por Zhang Wen é Jian Aoran. É o chefe de todo o departamento militar da província oriental. Assim que Meiran chegou, confirme que seu espírito de nível 3S está correto. Então, sua situação será reportada diretamente ao quartel-general do exército. Neste momento, a luz do círculo mágico se dissipou. Você, que havia guardado a bandeira das 1000 almas, apareceu na vista de todos. Depois de te ver, Zhang Wen simplesmente ignorou Wang Defa e os outros. Em um piscar de olhos, ele apareceu. Ele segurou sua mão na sua frente. Colega Lin, não fique nervoso. Sou Zhang Wen, o vice-ministro da educação. A questão de você ter despertado um espírito de nível 3S. Eu já informei ao comandante Jian. Fique tranquilo. Comigo aqui, ninguém se atreverá a te intimidar. Agora você está completamente seguro. Assim como na sua vida passada na Terra, quando era protegido por um irmão mais velho. Nesse momento, o ministro Zhang começou a falar. Lin Yao, você agora é o nosso tesouro na província oriental. Você precisa de alguma coisa? Desde que você peça. Eu, em nome do Ministério da Educação, farei o possível para te atender. Assim que essas palavras saíram, você ficou imediatamente surpreso. Você ainda não sabe onde completar o sistema. A tarefa que lhe foi atribuída? Então você começou a falar. Ministro Zhang, você pode me arranjar um monstro do abismo? Assim que essas palavras foram ditas, Zhang Wen ficou paralisado. Embora este mundo seja um mundo onde todos despertam seus espíritos, através dos espíritos, é possível alcançar a divindade nas artes marciais. Mas despertar um espírito é apenas uma base para se tornar um guerreiro. Na visão de Zhang Wen, o que você deseja após despertar seu espírito? Não é nada além de recursos de cultivo. Combinando recursos de cultivo com o espírito, você pode rapidamente entrar no estágio de fortalecimento do corpo. Para se tornar um verdadeiro guerreiro, os recursos de cultivo incluem técnicas, tesouros, armas. Mas quem diria que você começaria pedindo um monstro do abismo? Mas já que você quer, como ele poderia recusar? Então, colega Lin, que tipo você deseja? E pelo que você ouviu do ministro Zhang, ele realmente vai dar. Ao ouvir isso, você imediatamente falou. Muito obrigado, ministro Zhang. Pode me arranjar um vivo, sem problemas. Eu trouxe para alimentar o espírito do instrumento. Zhang Wen ficou surpreso novamente. Pensou que você tinha acabado de vê-lo com Reqian. Lu Junji, o monstro voador controlado por Zhu Jidali e os outros 4 é muito impressionante. Também quero um monstro voador. No final, você quer usar o monstro para alimentar o espírito do instrumento. Desde quando o espírito do instrumento também precisa ser alimentado? E a comida é um monstro do abismo. Será que o seu espírito do instrumento precisa se alimentar de monstros do abismo? Isso é ótimo! Lembrando que você estava no círculo mágico agora há pouco. Quando o espírito do instrumento despertou, fumaça mágica estava por toda parte. Então, quando você se levantar no futuro, com certeza se tornará o inimigo dos monstros do abismo. A raça humana da Grande Xia terá mais um mestre de alto nível. Pensando nisso, Zhang Wen respondeu prontamente. Colega Lin, a escola e o Ministério da Educação atualmente não têm monstros vivos. Mas fique tranquilo. Vou relatar isso ao Ministério da Educação agora mesmo. Garanto que conseguirei um monstro vivo para você. Neste momento, os alunos da escola secundária Jianbei II viram que o vice-ministro da Educação estava tão gentil ao conversar com você. Mostraram olhares de inveja. E nesse momento, Liu Huyan veio em sua direção. Ao ver isso, os alunos imediatamente ficaram agitados. A curiosidade estava ardendo intensamente. Zhang Wen estava um pouco confuso sobre o que estava acontecendo com o vice-ministro, mas parecia que você tinha assuntos pessoais a resolver. Então, ele se afastou para observar. Lin Yao, parabéns! Não esperava que você despertasse um espírito de nível 3S. Eu já te disse antes que você deve sempre acreditar em si mesmo. Você consegue! Liu Huyan se aproximou de você e sorriu de forma um pouco provocante. Você havia prometido em seu coração a alma original, que se vingaria severamente de Liu Huyan e Gong Lian, esse casal desprezível. Mas agora, sob os olhares de todos, você temporariamente só pode conter o impulso de esmagar Liu Huyan. Mas isso não impede de aproveitar esta oportunidade para dizer aos colegas e professores. Você, esse cachorro que lambe, já despertou. Além disso, com a sua personalidade, para esse tipo de chá verde, você certamente terá oportunidades. Você deve revidar com força. Você simplesmente disse que está com a cabeça doente. E então lançou um olhar de desprezo para Liu Huyan. E essas palavras deixaram Liu Huyan tão irritada que parecia que seus pulmões doíam. Pense que ela é a bela flor da escola Jianbei. 2. Quando foi que alguém a xingou assim? Antes, sempre que ela apenas acenava com a mão.
Você imediatamente corria até ela feliz como um cachorro. Mas agora você se atreve a xingá-la. Mas ao pensar na mensagem que seus pais acabaram de enviar, e na conversa amigável que teve com o ministro Zhang, Liu Huyan finalmente conseguiu se controlar. Mas por dentro, ela fez uma promessa silenciosa, que quando tiver a chance, vai te rebaixar de volta a ser um cachorro que lambe. Ela com certeza vai te fazer sofrer. Assim, Liu Huyan ficou com uma aparência de quem está prestes a chorar. Lin Yao, eu sei que o que eu disse há pouco foi um pouco pesado. Desculpe. Na verdade, nos últimos 2 anos e meio, eu sempre guardei na memória a bondade que você teve comigo. Eu também não sou indiferente a você. Eu só não quero namorar tão cedo. Por isso não aceitei sua declaração. A culpa é toda minha. Eu não deveria ter falado tão duramente com você agora há pouco. Você vai me perdoar, certo? E neste momento, ao ouvir as palavras de Liu Huyan, você quase vomitou. Em relação a Liu Huyan, essa garota interesseira, você realmente não conseguiu aguentar. Essas palavras deixaram Liu Huyan sem reação. As lágrimas imediatamente começaram a encher seus olhos. Em seguida, Liu Huyan fungou e gritou com a voz embargada: Lin Yao, você ainda é um homem? Você realmente acha que meu amor por você é apenas uma farsa? Se você realmente me ama, mesmo que eu me apaixone por outra pessoa, não haverá nenhuma reclamação. Pelo contrário, ainda vou te enviar bênçãos. Se você realmente me ama, então, em seus olhos, sempre haverá apenas eu. Quanto a eu gostar do Sr. Gon, isso é importante? Além disso, isso é culpa minha? Eu também tenho a liberdade de escolher o verdadeiro amor. Eu também tenho o direito de escolher minha própria felicidade. Mesmo você, que na vida passada bebeu inúmeras sopas de galinha, quase foi envenenado por essas palavras dela. Que droga, que loucura! Você foi completamente derrotado por essa garota verde chamada Liu Huyan. Contendo a vontade de estrangulá-la, você se virou e foi embora. Ao ver que eu queria ir embora, Liu Huyan apressadamente falou: Lin Yao, pare aí mesmo. Agora eu te dou uma oportunidade. Desde que você se ajoelhe e peça desculpas imediatamente, eu te darei uma nova chance de me conquistar. E se eu, por acaso, ficar feliz e aceitar sua proposta? Caso contrário, você me perderá para sempre. Na visão dela, ao dizer que te daria uma chance, já fez um grande sacrifício. Você deveria ser grato a ela e se desculpar imediatamente. Neste momento, você sente que vai explodir. Então você olha para Zanwen, Zambu, e outros colegas ainda precisam despertar. Não vou atrasar mais ninguém. Eu vou me retirar primeiro. Neste momento, você só quer sair daqui rapidamente. Caso contrário, ele realmente não vai conseguir se controlar, e vai acabar matando Liu Huyan ali mesmo. Os colegas presentes também ficaram todos chocados. Mas Liu Huyan, neste momento, simplesmente ignorou a expressão dos colegas. Ela apenas ficou paralisada no lugar. Você, um verdadeiro cachorrinho que lambe botas. O que tem de tão especial? Você acha que despertar um espírito de nível 3S é algo grandioso? Realmente acha que é uma pessoa importante? Lin Yao, pare aí. Eu vim de bom coração te parabenizar. E é assim que você me trata? Você ainda é uma pessoa? Não é à toa que o vice-diretor da enviou um aviso no grupo para te expulsar. Eu te recusei 99 vezes. Mas deixar de lado os fatos não é permitido. Você não tem nenhum erro? Você, um homem grande, ofender uma mulher na frente de tantas pessoas. Que tipo de homem você é? Neste momento, você não consegue mais se conter. Embora atualmente só tenha despertado o espírito do equipamento, ainda não se tornou um verdadeiro guerreiro. Mas quando o sistema foi ativado, já limpou suas veias e meridianos. Pode-se dizer que agora você só precisa praticar qualquer técnica, e poderá facilmente se tornar um guerreiro de nível de fortalecimento corporal. Nesse momento de relâmpagos e faíscas, você também pensou. Nessa situação, mesmo que você eliminasse Liu Huyan diretamente, certamente o Ministério da Educação também fará de tudo para te proteger. Afinal, o peso de um espírito de equipamento de nível SSS está ali. As pessoas ainda não reagiram. E então viram você correndo furioso em direção a Liu Huyan. Liu Huyan gritou. Ela nunca imaginou que você, que sempre, o cachorro que a obedece sem questionar. A reação foi tão grande. Olhando novamente para seus olhos cheios de intenção de matar, Liu Huyan ficou completamente apavorada. Em um piscar de olhos, você já estava correndo em direção a Liu Huyan. Um punho do tamanho de um saco de areia desceu implacavelmente em direção à cabeça dela. No entanto, nesse momento, uma voz soou. Logo em seguida, uma criatura de cerca de 2,5 metros de altura apareceu à sua frente, completamente dourada. Impediu brutalmente esse golpe mortal para Liu Huyan. Você também foi empurrado para trás um passo. No segundo seguinte, Gon Lian correu rapidamente à sua frente para proteger Liu Huyan.
Originalmente, hoje, Gong Lian era o cara mais bonito de Jianbei. Mas quem poderia imaginar que você apareceria do nada? Gong Lian, que já estava irritado por ter sido pressionado várias vezes, estava cheio de raiva. Lin Yao, não pense que, ao despertar um nível 3, o espírito do artefato pode fazer o que quiser. Mas agora parece que você não passa de um covarde que só sabe intimidar mulheres. Agora se ajoelhe e peça desculpas a Liu Huyan. Caso contrário, você não sairá hoje. Enquanto falava, uma pressão emanava do corpo de Gong Lian em sua direção. Ao mesmo tempo, um enorme dragão dourado de 2,5 metros apareceu repentinamente acima da cabeça de Gong Lian, com a aura de Gong Lian se revelando. Alguns alunos imediatamente perceberam a força de Gong Lian. Não é à toa que ele é o herdeiro de uma das 5 grandes famílias de artes marciais de Jianbei. Ele já alcançou tão rapidamente o 3º estágio do treinamento corporal. Esse tipo de talento e força em todo Jianbei é realmente impressionante. Gong Lian olhou para você friamente, com uma aura intimidadora. E você, naturalmente, não está intimidado. Está tentando me intimidar com a família Gong, não é? Venha então. Se você não me matar hoje, eu farei sua família Gong viver em desordem. Sua confiança vem da bandeira das 10.000 almas. E ainda mais, é uma bandeira das 10.000 almas que precisa urgentemente de uma alma viva. Na hora, não me importa o que o Gong Lian faça. Você é a primeira alma do seu estandarte das 10.000 almas. Que boca afiada e cheia de dentes! Já que você não vai se ajoelhar e pedir desculpas, não me culpe por ser rude. Dito isso, Gong Lian se preparou para agir. Nesse momento, o diretor da escola secundária Jianbei II, Wang Defa rapidamente saiu para impedir. Após ser impedido por Wang Defa, Gong Lian estava extremamente irritado. Wang Defa parecia também perceber o que Gong Lian estava pensando. Ele xingou em pensamento, chamando-o de cabeça de porco. Com Zhang Wen, esse grande chefe do reino dos nobres, aqui. Você ainda se atreve a agir? Zhang Wen lançou um olhar significativo para Wang Defa. Se Gong Lian tivesse ousado agir agora, ele já estaria deitado no chão. Em seguida, Wang Defa continuou a repreender. Gong Lian, já que você completou seu despertar, volte para casa rapidamente. Este não é um lugar para causar problemas. Ao ouvir isso, Gong Lian ficou ainda mais furioso. Na opinião dele, Wang Defa está claramente favorecendo você. No fundo, ele te odeia ainda mais. Não é apenas um espírito de nível SSS que despertou? É claramente Lin Yao que quer a minha mulher. Como defender minha mulher se tornou eu causando problemas? Gong Lian não deu atenção a Wang Defa. Em vez disso, ele gritou furiosamente para você. Lin Yao, eu quero te desafiar. Se você for homem, então aceite meu desafio. Wang Defa também ficou impressionado. Como Gong Lian não consegue ver a situação? Sua família, os Gong, é uma das 5 grandes famílias de artes marciais do Jianbei. Mas agora Lin Yao despertou um espírito de nível SSS. Você não viu que até Zhang Wen do Ministério da Educação veio? Não sei quantos outros grandes nomes ainda virão. Se algum grande nome se interessar por Lin Yao, você não está trazendo problemas para a família Gong? Gong Lian, confiando em seu cultivo de 3 estágios no nível de fortalecimento do corpo, acredita que já tem você sob controle. Neste momento, ele só tem uma ideia, que é incitá-lo a aceitar o desafio dele. Assim que você aceitar, então, no ringue, a vida ou a morte. Mas é ele quem decide. Neste momento, todos os olhares estão voltados para você. Até Zhang Wei e este vice-ministro estão te observando com atenção, querendo ver como você vai escolher. Mas ele espera que você não aceite. Primeiro, mantenha um perfil baixo. E só depois, quando estiver mais forte, fale. Afinal, você nem é um guerreiro agora. Além disso, se você não aceitar, isso significa que você é uma pessoa racional e equilibrada. Esse tipo de personalidade em um mundo invadido pelo abismo pode sobreviver por mais tempo. Se você, sob as palavras de provocação de Gong Lian, aceitar o desafio, então isso indica que sua personalidade é impulsiva e não suporta provocações. Na história da humanidade contra o abismo, não faltam supergênios de temperamento explosivo, mas esses gênios muitas vezes brilham como estrelas cadentes, apenas por um momento. Para você, esse supergênio que despertou um espírito SSS, Zhang Wei e o vice-ministro da Educação estão extremamente preocupados. Já começaram a pensar na forma de te treinar no futuro. Liu Huyan, por outro lado, te observa com ressentimento e ódio. Você realmente queria matá-lo, mas a vítima claramente é ela. Como esses grandes nomes aqui parecem estar te protegendo, só porque você despertou um espírito SSS. Mas deixando os fatos de lado, você, Lin Yao, não tem culpa nenhuma. Se você tivesse mostrado seu talento para despertar um espírito SSS antes, então eu, Liu Huyan, já teria te aceitado. Falando e falando. Tudo isso é sua culpa.
Você é a raiz de tudo isso. Como vocês, essas grandes figuras, não conseguem ver. E nesse momento, Gong Lian te observa provocativamente no círculo de despertar. Você apenas ri desdenhosamente. Você sabe muito bem quais são as intenções de Gong Lian. Não é apenas porque você tem o cultivo no terceiro nível do fortalecimento do corpo. As coisas chegaram a esse ponto. Você definitivamente não é uma tartaruga que se esconde. Sob os olhares de todos, você cruzou os braços e disse friamente: você quer me desafiar, não é? Então venha. Eu aceito seu desafio. Gong Lian também não esperava que você aceitasse. Afinal, qualquer pessoa não aceitaria. Ha ha ha. Eu, um jovem, usei uma pequena estratégia e consegui lidar com isso facilmente. Tão imprudente. Mesmo que você tenha despertado um espírito de nível 3S, ainda é um tolo. Este garoto já não é uma preocupação. Esta vantagem está comigo. Neste momento, Wang Def apressadamente tentou dissuadir. Espere, Lin Yao. Você precisa pensar bem. Isso não é brincadeira. Anteriormente, por causa de um momento de descuido, eu cometi a estupidez de querer te expulsar. Agora você foi notado por Zhang Wen. No futuro, você também será um grande forte. Neste momento, seria melhor amenizar um pouco a relação. Você ainda está se remoendo sobre a questão da sua expulsão por Wang Defa. Certamente não daria uma boa recepção a Wang Defa. Ao ouvir isso, Zhang Wen franziu a testa instantaneamente. Quando olhou para você, você estava com um rosto totalmente relaxado e satisfeito. Parecia que não estava nem um pouco preocupado com o desafio de Gong Lian. E ainda parecia muito confiante, então não disse nada. Mas ele já estava preparado para salvar a pessoa. E nesse momento, Gong Lian tirou uma pedra de energia e provocou novamente. Se eu perder, esta pedra de energia feita com o sangue de um monstro do abismo será minha aposta. Se você quer, venha então. Ao ver isso, eu já havia tirado meu espírito de arma, a bandeira das 10.000 almas. Gong Lian estava esperando por este momento. Então, ele rugiu. A pressão do terceiro nível do domínio do corpo irrompeu. Ao mesmo tempo, aquilo que tinha aparecido anteriormente, sombra dourada que havia aparecido antes, apareceu diretamente à sua frente. Em seguida, com um comando de Gong Lian, o dourado Malu rugiu para o céu, punhos cerrados no peito. Em seguida, ele correu diretamente em sua direção. Para isso, você já estava preparado. A bandeira das 1000 almas flutuava acima de sua cabeça. Ao mesmo tempo, emitia ondas de pressão. E o Golden Mallow havia acabado de chegar a cerca de 2,5 metros de você. Quando foi varrido pela pressão emitida pela bandeira das 1000 almas, o Golden Mallow parou abruptamente. Seu corpo começou a tremer levemente, enquanto seus olhos estavam cheios de medo. Ao ver isso, você ficou surpreso. Em seguida, você reagiu. Esse macaco foi dominado pela bandeira das 1000 almas. Você imediatamente comandou a bandeira das 1000 almas, concentrando toda a pressão sobre o Golden Mallow. No segundo seguinte, o Golden Mallow parecia não aguentar e gritou. Em seguida, desabou no chão, encolhendo-se em uma bola. Foi assim que, sob as grandes expectativas de Gong Lian, o espírito da arma de combate de nível S duplo, Golden Mallow, em um piscar de olhos, você foi dominado pelo seu bandeira das 10.000 almas. Se há alguém a culpar, é Gong Lian por ter jogado mal suas cartas. Quem mandou Gong Lian de repente desistir de seu ponto forte e escolher competir com você em espírito do artefato? Isso também é a mente de Gong Lian agindo. Ele sempre ficou incomodado com o seu despertar. O espírito do artefato de nível 3 o superava. E embora ele tenha despertado apenas ao nível SS, no entanto, o espírito do artefato de combate mais prático. Na opinião de Gong Lian, mesmo que não seja comparável ao nível SSS, deve ser, com certeza, muito próximo. Portanto, com a vitória em mãos, ele, em um momento de impulso, quis testar seu espírito do artefato. Mas não sabia que a diferença para o seu espírito do artefato era tão grande. Em um único encontro, o macaco dourado caiu no chão. O que Gong Lian não sabia era que, além do nível SSS ser superior ao seu SS, a bandeira das 10.000 almas, que depende de devorar almas vivas, o artefato mágico ancestral em constante evolução. Naturalmente, ele suprime o ouro, não é? O ouro já está encolhido no chão, assustado sob a pressão do estandarte das 1000 almas. Ao ver isso, a expressão de Gong Lian escureceu. Ele apertou os dentes. Forçou o ouro a se levantar e continuar a te atacar. Você xingou baixinho. E então ativou o poder devorador do estandarte das 1000 almas. Num instante, o estandarte das 1000 almas se moveu sem vento. Uma onda de fumaça mágica saiu em rolos. Como a boca de um abismo, avançou em direção ao ouro. Ao ver isso, Gong Lian finalmente percebeu que estava errado novamente. Vendo a fumaça mágica prestes a envolver o ouro, Gong Lian apressadamente recolheu o ouro. E então percebeu a situação do ouro.
Gon Lian quase explodiu de raiva. Com a situação atual do ouro, não poderia ajudá-lo a lutar novamente em pouco tempo. E você secretamente lamenta. Recentemente, você percebeu que o estandarte das almas parece ter um desejo por ouro. Isso indica que o espírito de batalha de Gon Lian, o ouro, pode muito bem ser uma alma viva. Se essa suposição estiver correta, então, neste mundo, todos os espíritos de batalha desse tipo de ouro podem ser devorados pelo estandarte das almas. Ao pensar nisso, você imediatamente fica animado. Mas essa suposição ainda precisa ser testada continuamente. Apenas Gon Lian foi mais rápido. Caso contrário, ele já teria completado a tarefa designada pelo sistema. Mas, felizmente, o estandarte das almas estava devorando o ouro recentemente. Ele já havia consumido a maior parte da força primordial do ouro. Neste momento, a função de retroalimentação do estandarte das almas começou a funcionar. Fios de energia começaram a fluir rapidamente para dentro de você através do estandarte das almas. Com a entrada dessa energia, neste exato momento, você se sente mais confortável do que nunca. Nesse momento, você sente que, em meio à escuridão, parece que algo se rompeu. Em um instante, uma energia nunca antes percebida se eleva dentro de você. No segundo seguinte, você percebe: eu, o jovem mestre, me tornei. Você conseguiu, a partir de um desperto, oficialmente se tornar um guerreiro de espírito de artefato. Nível de refinamento do corpo, estágio 1. Sentindo o poderoso poder dentro de você, você está extremamente emocionado. Pensava que para se tornar um verdadeiro guerreiro de espírito de artefato, ainda seria necessário um certo tempo e processo. Mas quem diria que a bandeira das 1000 almas se moveria tão casualmente? Ela devorou uma parte da força original do ouro. E isso o elevou diretamente ao estágio 1 do refinamento do corpo. Considerando isso, se você quiser continuar aumentando seu poder no futuro, só precisa deixar a bandeira das 1000 almas devorar continuamente seres vivos ou energia, enquanto você está em um estado de pura alegria. As pessoas ao redor ficaram completamente atordoadas. Essa quebra foi um pouco casual, não? Isso é o que chamamos de espírito de nível SSS? O terror dos despertadores. Não só os alunos, até mesmo os 4 diretores nas melhores cadeiras, os professores da Escola 2 e o vice-ministro da Educação, Zhang Wen, estavam todos com expressões de incredulidade. No entanto, Zhang Wen não conseguia conter sua alegria e excitação, a ponto de seu corpo começar a tremer levemente. Que espírito de nível SSS! Que o céu proteja a nossa grande Xia! A flor da escola, Liu Huyan, estava com uma expressão horrível. Espíritos de nível SSS não apareciam há muito tempo. Por isso, Liu Huyan e os outros não tinham ideia do que era um espírito de nível SSS. Eles não tinham conceito algum em suas mentes. Neste momento, você rompeu com tanta facilidade e se tornou um guerreiro no nível de refinamento do corpo. Liu Huyan estava completamente arrependida. Lin Yao, eu me arrependi. Desculpe, Lin Yao. Por favor, ame-me uma vez mais. Liu Huyan sentiu uma forte insatisfação em seu coração. Imediatamente, o olhar que se volta para você se torna cada vez mais ardente. Ela secretamente jurou que definitivamente iria te conquistar. Os pais de Liu Huyan também ficaram atordoados com a sua velocidade de progresso. No futuro, você certamente será uma figura de destaque no Grande Xia. O que é Gon Lian comparado a você? Não é nada. Rápido, mande uma mensagem para sua querida filha. Diga a ela para bloquear Gon Lian imediatamente. Não podemos deixar Lin Yao ter mal-entendidos. No final, mesmo que tenha que se ajoelhar e pedir desculpas, deve conseguir o perdão de Lin Yao. O diretor Wang Defa da terceira escola estava mais arrependido do que nunca. Como ele poderia ter insistido para que o vice-diretor te expulsasse? He Qian. Os diretores Lu Junji e Zhu Dali, junto com os outros 3 diretores, estavam todos olhando para você no ringue com grande intensidade. Mesmo que tenham que se ajoelhar para você, ainda assim, eles querem te convidar para a sua escola. Atualmente, com seu talento tão assustador, você certamente será valorizado pelos grandes líderes do exército. Mas e daí? Desde que você coloque seu nome em qualquer lugar na sua escola, daqui para frente, sempre que falarem de você, com certeza vão mencionar o gênio de nível 3S. Lin Yao se formou em tal e tal escola. E o responsável por tudo isso é este diretor. Este certamente será o momento mais brilhante da sua vida. Ao mesmo tempo, no palco da vida e da morte, percebendo a atmosfera estranha ao redor, em seguida, Gon Lian gritou com raiva. Neste momento, ele já estava dominado pela raiva. A educação em artes marciais que Gon Lian recebeu desde pequeno era: após despertar o espírito de combate, o espírito será, ao longo da vida, o parceiro mais importante e íntimo. Portanto, mesmo que o ouro malu tenha sido a bandeira da alma tenha consumido a maior parte da origem,
Mas Gong Lian, instintivamente, mobilizou o espírito. No segundo seguinte, Gong Lian, sob o grito de raiva, avançou em sua direção. Ao mesmo tempo, o ouro malu se concentrou em sua mão direita. Transformou-se em uma sombra de um gigantesco macaco feroz que atacou você com força. Mas, infelizmente, tudo isso não passava de um descanso nas mãos. O espírito de ouro já havia sofrido um grande golpe. Neste momento, não conseguia demonstrar muita força. E, para manter a sombra do gigantesco macaco, esse efeito especial superficial, Gong Lian teve que dividir uma parte de sua própria força para seu espírito de arma, o espírito de ouro. Neste momento, Gong Lian cometeu mais uma vez um erro. Tornou-se uma situação de um guerreiro no estágio de refinamento do corpo. Seus 5 sentidos e sua mente estavam muito mais poderosos do que antes. Você rapidamente percebeu o estado de Gong Lian neste momento. Desta vez, você nem se deu ao trabalho de mover a bandeira das 1000 almas. Apenas avançou. No segundo seguinte, um estalo alto ecoou por todo lugar. E então, sob os olhares de todos, viu Zigong, o jovem mestre, se movendo lateralmente. E foi imediatamente lançado para longe pelo seu golpe. Então caiu pesadamente na arena distante. Recentemente, o estado de Gong Lian caiu drasticamente devido ao espírito da arma. Se você usasse toda a sua força em um tapa, matar Gong Lian não seria um problema. Mas, no final, você ainda resistiu à vontade de atacar Gong Lian. Afinal, você conseguiu avançar tão rapidamente, tornar-se um verdadeiro guerreiro de espírito da arma. E deve agradecer ao patrocínio do jovem mestre Gong Lian. Ao mesmo tempo, após essa operação, suas ideias também aumentaram. Atacar diretamente Gong Lian seria um pouco fácil demais para ele. É melhor aproveitar os recursos de forma mais eficiente. E nesse momento, os estudantes começaram a discutir. Não demorou muito para o início. Gong Lian levou um grande tapa seu. De fato, surpreendeu a todos. Isso é o que torna o despertar do espírito da arma de nível 3S tão aterrorizante? Liu Huion olhou para você na arena, incrédula. Quanto a Gong Lian, ela já o havia chutado. Ela não esperava que você estivesse tão bonito neste momento. Satisfez todas as suas fantasias sobre homens. E o vice-ministro da educação, Zhang Wen, que estava extremamente animado. Neste momento, ele estava ainda mais emocionado. Ha ha ha! Lin Yao, você nos deu a todos uma enorme surpresa. Depois que a luta acabar, eu vou enviar o vídeo de monitoramento. Quero que as pessoas de cima saibam o que é uma surpresa. Neste momento, o jovem mestre Gong Lian no ringue cuspiu o sangue da boca. Ele forçou a energia a se concentrar em seu braço. O ouro malu ainda não foi recolhido. Ao ver isso, seus olhos brilharam. O estandarte das 10.000 almas acabou de sugar o macaco de Gong Lian. E conseguiu romper para o primeiro nível do refinamento do corpo. Se sugar mais uma vez. Pensando nisso, você aproveitou que Gong Lian ainda estava atordoado. Então, você balançou suavemente o estandarte das 10.000 almas. A fumaça mágica se agitou. Uma enorme força de sucção se dirigiu novamente para o ouro malu. O ouro malu imediatamente soltou um grito agonizante. Gong Lian finalmente reagiu neste momento. Ele gritou e apressou-se para recolher o ouro malu. Mas seu objetivo já foi alcançado. A bandeira das 10.000 almas acabou de devorar novamente uma parte da essência do ouro malu. Sob a retroalimentação, uma onda de energia pura entrou em seu corpo. Você já estava no pico do primeiro nível do estado de forjamento do corpo. Instantaneamente, foi rompido por essa onda de energia. Segundo nível do estado de forjamento do corpo. Você mais uma vez quebrou a barreira na frente de todos. Todos ficaram paralisados no lugar. E agora o jovem mestre Gong finalmente sabe. Por que você conseguiu romper tão rápido? Que na verdade é por roubar a força da essência do seu espírito de combate. O espírito de combate de dupla S de Gong Lian, após ter sua essência devorada por você 2 vezes seguidas, levará pelo menos 2 anos e meio para se recuperar. Neste momento, os olhos de Gong Lian estavam vermelhos como sangue. As tripas estão prestes a explodir de raiva. Ele nunca odiou alguém assim na vida toda. Nunca sentiu tanto ódio por uma pessoa. No segundo seguinte, Gong Lian tirou do bolso uma esfera do tamanho de um ovo. Mas era uma pérola extremamente negra. Venha para fora. Monstro das patas de galinha. Em seguida, Gong Lian esmagou a pérola com força. Logo depois, uma fumaça negra, com um cheiro nauseante, começou a subir. A fumaça se elevou do local onde a pérola foi esmagada. Então, uma enorme sombra negra apareceu acima da cabeça de Gong Lian. E veio acompanhada de um grito estranho. Parecia o canto de um galo. Quando a fumaça negra se dissipou, era um monstro do abismo com cerca de 2,5 metros de altura. O monstro do abismo estava jogando basquete. Ao mesmo tempo, os colegas que assistiam ficaram atordoados. Mas logo vieram gritos de pânico. O abismo invadiu. A escola está em pânico. Corram!